Eu quero falar de uma boa notícia agora, da saúde financeira dos brasileiros, que está no melhor nível em 3 anos, segundo o índice da Febraban. Vamos entender esses números então com o Misael Mainetti e mais tarde a gente vai debater também para saber por que muitos não identificam essa melhoria, mesmo os números apresentados aí. Fala, Misael, bem-vindo. Oi, Evandro, muito boa tarde a você e para todo mundo que acompanha o 3 em 1. Boa notícia para quem está conseguindo, por exemplo, guardar dinheiro ou tem dinheiro sobrando, é o que aponta a Febraban nesse estudo aí. A saúde financeira dos brasileiros está 0,5% melhor. Parece pouco, mas é alguma coisa aí já de acordo com a instituição. Subiu de 56,2 pontos em 2023 para 56,7 em 2024. Esse é o maior nível desde 2020, quando estava em 57,2, portanto, teve um aumento aí de 0,5%. Essa pesquisa ela mostra que os brasileiros sentiram menos pressão sobre o orçamento nos últimos anos. O resultado positivo foi para o seguinte: menos gente falou que os gastos foram maiores que a renda, isso é importante, mais gente falando que está sobrando dinheiro, mais gente também respondeu que a maneira como cuida do dinheiro permite aproveitar melhor a vida. Então aqui a gente tem um aspecto de educação financeira, respondendo aí a sua pergunta, e também essa questão aí de brasileiros dizendo que não tem segurança sobre o futuro financeiro. Nesse caso, o índice foi de 67%, então, dos brasileiros dizendo que não tem a segurança no índice financeiro. Mas a boa notícia é em relação a esse gasto menor e também aos brasileiros que estão conseguindo guardar dinheiro, portanto, uma saúde financeira melhor. E falando em saúde física, vou pedir para você me liberar porque está chovendo. Opa, beleza, seu Misael Mainetti. Não queremos você insatisfeito aqui no nosso 3 em 1. Né? Eu sei que você está com a parte financeira muito bem resolvida, mas queremos também a sua parte mental aqui no nosso jornal todos os dias. Grande abraço, Misael. Vá para debaixo da árvore aí, mas cuidado também, se chover forte, procure um lugar mais seguro, porque a gente sabe o que pode acontecer com as árvores aqui em São Paulo. Vamos lá, Alan Gani. A gente tem, então, um relatório da Febraban mostrando que a saúde financeira está melhor. Mesmo assim, a gente vê muita gente ainda reclamando de não conseguir comprar as coisas, de ir ao supermercado e encontrar tudo muito caro, de não perceber essa melhora no dia a dia. Por que isso acontece? Olha só, Evandro, você sabe que esse fenômeno ocorre também nos Estados Unidos. Eu estava lendo uma matéria de uma consultoria que, peraí, a inflação está relativamente controlada lá nos Estados Unidos, a taxa de desemprego caindo e a população insatisfeita. Inclusive, os republicanos utilizam isso, o Trump utiliza isso como um discurso de campanha. E o mesmo fenômeno ocorre no Brasil. E uma hipótese para isso é que a pandemia foi muito punitiva para a população como um todo. Então, houve uma perda de renda muito grande ali. De tal maneira que, durante esses 4 anos, não houve uma recomposição por completo dessa renda, Evandro. E se ela ocorreu, ela não ocorreu de maneira homogênea para todos os setores da sociedade. Então, pode ser que as classes mais altas, né, classe média alta, os ricos, conseguiram recompor a sua renda de uma maneira mais rápida. Mas a população mais vulnerável, a população mais pobre, não. Por isso que dá essa sensação. O indicador mostra um resultado ligeiramente positivo, mas a população está insatisfeita, né? Porque o indicador é uma média e a média não capta todos os segmentos da sociedade. E essa sua observação é muito interessante também se a gente olhar pelo âmbito da comparação com a pandemia. Então, se você olhar 4 anos atrás, no início da pandemia, em relação agora, obviamente que a gente vai ter uma melhoria, porque lá o prejuízo foi gigantesco, né? A gente entrou num buraco muito profundo, principalmente os setores mais afetados. Então, se você compara este ano com o início da pandemia, obviamente que vai haver uma melhoria financeira. A questão seria a recomposição daquilo que foi perdido. Fábio Piperno, você concorda com essa análise aqui do Gani? Concordo, e eu acrescento mais algumas coisas. Primeiro que, assim, esse índice aqui do Brasil e lá nos Estados Unidos, isso é comum também, ele prova que a renda melhorou, o emprego melhorou, tudo isso que a gente fala diariamente aqui. Só que, em alguns casos, como nesse, o que está ocorrendo é o país voltar a igualar os índices de 2020.
Então, vejam, as pessoas, em 2020, muita gente teve uma queda abrupta, de uma vez. E aí a recuperação foi gradual. Então, as pessoas, elas têm, em muitos casos, a memória do padrão de consumo dela de 5 anos atrás, de 7 anos atrás, de 10 anos atrás. Ela não está lá muito interessada em comparar com o que foi 1 ano atrás, 2 anos atrás, porque, de fato, ela teve uma perda muito grande. Então, isso é uma percepção importante e que, obviamente, políticos e economistas não sabem como avaliar bem. Lá nos Estados Unidos, agora nessa campanha, se coloca em xeque aquela máxima economia, estúpido. Eles olham e falam, puxa vida, a economia americana, ela é de longe a que mais cresce entre todos os países desenvolvidos. Então, e o desemprego caiu bastante. E por que isso não se converte em apoio? Então, tem muito disso aí que o Alan falou. A percepção é de que essa recuperação ela não ocorreu com a mesma rapidez com que houve lá atrás aquela perda. E é óbvio que cada um vai saber avaliar como isso ainda dói no seu bolso. Né? Ô, Gustavo Segré, de que maneira que isso dói no bolso de muitos, no teu ponto de vista? Dói porque muita gente pode ler esses informes e escuta e vê, assiste a Jovem Pan, que nós replicamos isso da Febraban e diz, espera aí, eu não estou sentindo isso quando vou no supermercado, eu não estou sentindo isso quando pago a conta de luz. Eu vejo que se eu tenho que comprar algum produto que tem um insumo importado, ou o produto mesmo é importado, o dólar está nas nuvens. E naquela época da pandemia, quando o dólar subia e tal, era um descalabro político jogando a culpa no outro governo. E agora parece que o dólar não é importante. De repente o dólar já não é mais uma pressão sobre a inflação. E aí nós observamos, e eu vejo muito essa questão social. Quando nós temos uma melhora tão categórica, quantos indicadores dizem, eu gostaria que alguém me explique por que temos mais gente no Bolsa Família. Se a economia está pujante, as pessoas têm mais dinheiro, gastamos mais, poupamos mais, mas cada vez tem mais gente com ajuda social. Tem alguma coisa nessa conta que não fecha para mim. Não estou duvidando do indicador, estou duvidando da percepção. Quando a percepção é ruim, nós podemos mostrar para qualquer pessoa o indicador que nós desejemos. Ele vai falar, adorei, mas eu não sinto isso no meu bolso. E aí que está o problema. E você, em seu Zé Maria Trindade, como avalia? Eu venho falando sobre essa situação há muito tempo, exatamente sobre esse descasamento. Num certo momento, eu cheguei a olhar o IBGE e o IPEA se não estariam fazendo uma certa manipulação. Vários técnicos vieram, não é isso, né? Não é uma argentinização do IBGE aqui, e quando eu falo argentinização, dos governos anteriores que dominaram os institutos, né, de definição aí desses parâmetros, e os técnicos me disseram, não é isso. O que pode estar acontecendo são sensores, ou seja, uma inflação localizada em alguns setores que não são os setores da vida nossa de cada dia. Porque é isso mesmo, todos os técnicos, ela sabe disso, dizem, e o mercado diz o seguinte, a economia está aquecida. Ou seja, existe dinheiro, existe fluidez no mercado, dinheiro, massa salarial. E é isso que prega contra a inflação, por incrível que pareça. E mesmo assim, as pessoas estão reclamando. Por quê? É porque os setores que estão com mais fluidez, com mais dinheiro, não são os setores medidos por esses parâmetros. Alguma coisa está fora do normal. Há, no mercado brasileiro, uma crise muito grande. Pessoa que tem um empresário que tem um funcionário reclama, assim como os que têm 10 mil funcionários. Eu converso com vários setores da economia aqui, pessoas que vêm a Brasília ou fazer lobby ou conversar, e a gente acaba... E todos reclamam que tem 10 mil funcionários, está difícil contratar. E, ao mesmo tempo, os funcionários dizem que não encontram emprego qualificado. Então, eu atribuo a uma crise ali de parâmetros e principalmente de mercado. Haverá um momento de encontro entre o que quer trabalhar e o que quer pagar. E quem vai sofrer com isso? O consumidor, que terá que pagar mais caro. Se o empresário paga um salário maior,
porque haverá esse encontro. Se não tem funcionário, tem que aumentar salário para encontrar mão de obra. Aí vai repassar, é claro. O empresário não está aí para tomar prejuízo. Então, é esse desencontro que está acontecendo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o que foi, Piperno? Veja, há uma outra coisa, quer dizer, como lá atrás, por conta da pandemia, de tudo que ela provocou, os preços cresceram muito rápido. Então, veja, de fato a inflação agora, ela sobe num ritmo menor, mas os preços já estavam elevados demais. Então não houve redução de preço. O que está havendo é uma redução menor. E continua subindo agora num ritmo menor, mas a partir de um patamar mais alto. Então, veja, o cidadão que compra arroz e feijão e ganha lá, tem, enfim, um rendimento pequeno, ele está pagando o mesmo preço do arroz e feijão que alguém que recebe muito, mas para ele está muito oneroso isso, está muito pesado. E não vai ter redução nesse preço. É o que acontece lá nos Estados Unidos. Lembrando que eles têm a máquina de fazer dólar, diferente da gente, mas essa desconexão da percepção com a realidade é a mesma.